Olá pessoal, o objetivo desse vídeo é apresentar a plataforma que nós estaremos usando nessa disciplina para poder fazer os exercícios de aprendizado de lógica e programação. Para isso, basta vocês entrarem no site do Tinkercad, que é www.tinkercad.com. O link vai estar aí na aula para vocês, na descrição aí. E aí vocês podem entrar ou se inscrever. No caso, o Tinkercad, ele é uma plataforma da Autodesk. Então, se algum de vocês já tiver uma conta da Autodesk, por exemplo, para usar a versão educacional do AutoCAD ou qualquer outro programa da Autodesk, você pode utilizar esse mesmo usuário e senha. Agora, se você não tiver, basta você clicar aqui em inscrever-se. E aí vocês podem ou entrar numa turma ou criar uma conta pessoal da forma que vocês acharem melhor, tá? Mas entrando na página inicial do Tinkercad, a gente pode entrar aqui com o nosso usuário, clicando em entrar, né? Tem algumas opções aqui, como entrar com o Google, com a Apple ou com a sua conta da Autodesk, tá? Durante as aulas, se vocês quiserem, estaremos disponibilizando o código da turma, tá? E aí, se eu disponibilizar o código, basta clicar nessa opção, digitar o código aqui, automaticamente vocês entram, tá? Mas, se vocês quiserem o usuário, basta entrar aqui, no caso eu vou usar o meu usuário, a minha senha, vou marcar aqui para permanecer conectado. Pronto. Essa é o ambiente inicial do Tinkercad depois que você faz o login no site. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês o Tinkercad tem essa seção aqui, que é onde eu tenho projetos tridimensionais. Tenho a aba de circuitos, que é onde a gente vai passar a maior parte do tempo com o aprendizado de lógica e programação, porque aqui a gente pode criar circuitos eletrônicos e fazer a sua simulação. Porém, nós estaremos sempre focando o uso do Arduino, porque dentro do Arduino a gente pode desenvolver códigos, algoritmos, tanto na linguagem do Arduino quanto na forma de diagrama de blocos. A gente também tem o ambiente para poder trabalhar com blocos de códigos e um ambiente de lições, que são um ambiente para aprendizado nativo da plataforma do Tinkercad. Além disso, a gente ainda tem aqui suas aulas. Conforme o curso for avançando, estaremos criando várias aulas aqui, em que cada aula será um ambiente para a gente trabalhar determinado exercício. E aí aqui vocês vão ter acesso a todas as salas de aula. Além disso tudo, se vocês quiserem, para manter o material, os projetos organizados, vocês podem criar essas coleções. E para isso basta criar aqui um projeto. Então, por exemplo, aqui eu vou criar aqui a Collection 2, eu vou mudar o nome dela, clicando em Propriedades. Vamos chamar aqui, por exemplo, de Projetos Teste. Vou salvar. Pronto. E aqui agora eu posso simplesmente pegar esses projetos que eu tenho e eu posso mover para o projeto. Então, mover para o projeto teste. E eu também posso fazer a seleção de vários projetos ao mesmo tempo. Como vocês estão vendo, tá? Aqui eu vou selecionar esses projetos antigos que eu tenho aqui e eu vou mover todos eles para um único projeto, né? Vou selecionar aqui. Bom, como vocês viram, a gente pode mover aqui para as abas de projetos, circuitos, os circuitos que eu quiser colocar aqui. O objetivo aqui dessas coleções é simplesmente deixar de uma forma mais simples e mais prática e organizada todos os projetos que vocês estarão criando aí durante as aulas. Uma dica muito importante
Se vocês estiverem nessa tela em que eu tenho aqui a possibilidade de criar os nossos projetos, e se eu precisar de voltar para aquele ambiente aonde eu tenho todos os meus projetos, basta clicar aqui no logo do Tinkercad e vocês estarão voltando para a tela central aqui do Tinkercad. Bom, entrando aqui dentro de um projeto, né, eu vou clicar aqui em editar e eu estou com aquele projeto aberto, né. Se eu quiser renomear o projeto, todo projeto que a gente cria, o Tinkercad atribui um nome aleatório. Se você clicar aqui no nome, a gente pode escrever o nome que a gente quiser. Exemplo de circuito 1. E dar Enter, e ele automaticamente vai atribuir um novo nome. Aqui, para a gente acrescentar algum componente nessa tela, basta clicar no componente, trazer para a tela. Quando a gente clica no componente, ele vai abrir essa caixa onde a gente pode colocar mais informações, alguns detalhes. No caso aqui eu coloquei um resistor e aí ele me abre a possibilidade de configurar o valor dessa resistência, como por exemplo aqui 300 ohms, né? Só um exemplo. Se eu selecionar esse objeto, esse componente, eu tenho aqui a função de rotacionar e veja que o atalho é a tecla R. Então, se eu clicar aqui, ele vai rotacionando de 45 em 45 graus, mas eu também posso apertar a tecla R. Eu tenho aqui a opção de excluir com o componente selecionado. Observe que o componente ainda está selecionado. Eu posso apertar aqui para poder apagar o componente. Aqui a gente tem as funções de desfazer e refazer, Ctrl Z e Ctrl Y, e eu também posso simplesmente apertar a tecla Delete do meu teclado. Bom, aqui essas duas funções permitem que nós criemos comentários no nosso projeto. Então, com essa função, grave aqui as suas anotações. Então, anotação de teste, ela está lá, eu posso simplesmente deixar essa anotação e esse botão Shift N, o atalho, ele vai deixar visível ou invisível todas as anotações que eu colocar. Aqui temos a opção para selecionar a cor do fio, que vai ligar o circuito, o componente eletrônico, e aqui a gente tem o tipo de fio que pode ser usado na interligação. Além disso, nós temos aqui a caixa de código, que não vai aparecer nada porque eu não tenho nenhum componente programável. Tenho o botão para iniciar e parar a simulação e os botões para poder exportar e compartilhar o nosso conteúdo. Bom, se a gente clicar aqui nessa aba lateral, a gente tem aqui os componentes e esses componentes são separados por grupos. Então eu tenho aqui os componentes básicos, que é a opção padrão. Tenho aqui como ver todos os componentes disponíveis na plataforma do Tinkercad. E aqui vale uma grande observação. Periodicamente, a plataforma está acrescentando novos componentes. Tá? E aqui, nessa seção de baixo, aqui, disparadores, a gente tem algumas opções com circuitos de exemplos pré-configurados na plataforma. Então, eu posso pegar aqui, por exemplo, um exemplo aqui de Arduino. Vamos pegar aqui o exemplo mais simples, que é essa opção de piscar. Basta eu clicar, arrastar o mouse para cá e clicar novamente e pronto. A gente tem aqui um circuito pré-montado, tá? Vale notar que esse circuito pré-montado que a gente tem aqui, né? Ele está usando um resistor, está usando um LED vermelho e olha só, eu posso alterar a cor desse LED conforme a nossa vontade. E se eu clicar no fio, eu posso vir aqui e alterar a cor do fio, né? Se eu quiser, por exemplo, instalar um medidor de corrente para poder verificar a corrente desse LED, basta a gente buscar aqui em todos. A gente tem aqui o multímetro, né?
Eu vou colocar aqui o multímetro, só para a gente poder ilustrar. Eu quero medir amperagem, que é a corrente elétrica. Para fazer isso, eu vou apagar este fio. E aí, para poder criar um novo fio passando pelo amperímetro, basta que eu clique no terminal do componente e clique no terminal do amperímetro. Com esse fio selecionado, eu vou colocar aqui a cor vermelha para poder ilustrar. E veja que se eu movimentar o componente, o fio mantém junto. E agora eu vou ligar um fio do negativo até o pino negativo aqui do Arduino. Posso ajustar o fio aqui, como vocês podem ver. Esse fio que está selecionado, eu vou colocar ele na cor preta. E pronto. A aba de componentes, se eu não quiser que ela apareça, basta clicar aqui nessa aba. Ela vai aparecer ou ocultar, né? Depende do que você quer fazer. E aqui agora, como eu coloquei nessa placa o Arduino, ele é um componente programável. Então, se eu abrir a janela de código agora, nós temos aqui disponível o programa do Arduino. Aqui, na notação de diagrama de blocos, eu tenho uma visualização mista com diagrama de blocos e o código do Arduino. E eu também tenho aqui somente o código do Arduino, que aqui eu tenho total liberdade de mudar e programar da forma que eu quiser. Tá? Mais uma vez, isso aqui é um código pré-configurado. Eu vou deixar esse código e a gente inicia a simulação. E aí aqui, como vocês podem observar, o LED acende e apaga a cada 1 segundo, que é esse exemplo. Conforme ele acende e apaga, a corrente exibida aparece aqui. Bom, a gente ainda tem aqui a opção de ver todos os componentes usados no projeto. Clicando aqui, a gente volta para o nosso circuito. A gente tem ainda essa opção para poder fazer o enquadramento de todo o circuito eletrônico na tela. E a gente tem aqui as opções de exportar o arquivo para o Eagle, que é um programa específico para o layout de placas de circuito impresso. E temos também a opção de compartilhar, aonde vai ser gerada uma imagem do projeto, que é esse instantâneo. Como por exemplo aqui, eu vou baixar esse instantâneo. E aqui, como vocês podem ver, ele carrega uma imagem com todo o circuito eletrônico que nós temos. E temos aqui ainda a opção de compartilhar isso aqui com outras pessoas. Se eu quiser voltar para a tela inicial do Tinkercad, só clicar aqui no logo, que é o painel do Tinkercad, e a gente já está aqui na nossa tela inicial novamente. Veja que aqui está o exemplo que nós criamos. Ao clicar nele, nós podemos simular sem abrir o projeto propriamente dito. E observem que essa simulação permite visualizar e não visualizar as anotações, permite executar a simulação nessa janela e ainda permite que a gente observe o código que está disponível no programa do Arduino. Se a gente quiser efetivamente fazer alguma alteração nesse projeto, basta clicar em editar. A gente ainda tem aqui algumas opções, como nome, descrição, identificadores. E essencialmente esse é o Tinkercad. O objetivo desse vídeo foi simplesmente mostrar para vocês como interagir com os principais pontos da plataforma do Tinkercad. Além disso tudo, a gente ainda tem a opção de classes, onde nós iremos ver todas as aulas que nós estaremos trabalhando. Temos aqui a galeria de projetos tridimensionais, de circuitos feitos por vários outros usuários da comunidade que trabalham, que estudam com o Tinkercad. Temos aqui um blog, que ele vai abrir uma nova janela com várias informações, dicas,
tutoriais que vocês podem estar lendo para aprender mais sobre a plataforma. Temos aqui na aba Aprenda uma série de tutoriais em que vocês poderão aprender e conhecer um pouco mais sobre as possibilidades que o Tinkercad permite. Temos aqui lições, no caso voltados para 3D, mas também temos lições voltadas para circuitos eletrônicos, inclusive circuitos de programação com o Arduino. Enfim, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham percebido como interagir com a plataforma do Tinkercad.